No início do mês de março, eu regressei às minhas antigas escolas, quase que viajei no tempo, para ir falar aqui do canal e do Booktube. Foi uma experiência completamente nova e eu achei por bem vir aqui conversar um bocadinho convosco e contar-vos tudo o que é que aconteceu, como é que foi, etc, etc. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado. Eu hoje venho com um vídeo um bocadinho diferente, um bocadinho de conversa, para partilhar convosco esta experiência que eu tive de ir às escolas falar do Booktube. Muitos de vocês viram, eu partilhei no Instagram, se não me seguem no Instagram, toca a seguir. Eu partilhei algumas fotos que a escola divulgou e basicamente eu fui no dia 5 de março a duas escolas aqui do meu concelho, fazem parte do mesmo agrupamento, falar aos 7º anos sobre o Booktube. Março é o mês da leitura e mês em que as bibliotecas normalmente dinamizam vários autores, vários convidados, e desta vez convidaram-me para ir falar do Booktube. E foi a primeira vez que eu tive este tipo de convite, porque eu já fui falar em turmas diferentes e em âmbitos diferentes da minha escrita e já fui com o meu livro a alguns sítios, mas foi a primeira vez que me convidaram como influencer, como booktuber. Eles usaram mesmo esse termo de influencer, e na altura eu até fiquei assim um bocadinho confusa. Então, mas não me querem como escritora? Não, eles queriam mesmo falar do Booktube. Os miúdos de 7º ano estavam a fazer algumas atividades precisamente com gravação, com apresentações em vídeo, um bocadinho a mexer nesse âmbito e a tentar perceber como é que isso funciona, e então aqui foi um bocadinho conjugar disso com a escrita e com a leitura, e então o meu desafio foi criar ali uma apresentação e um momento de conversa e de partilha, explicar um bocadinho o que é o Booktube e um bocadinho incentivar para a leitura ao mesmo tempo. Então foi uma experiência muito engraçada. Em primeiro lugar porque o convite veio de uma professora que foi a minha professora na altura, a professora e diretora de turma. Então já foi há muitos anos, mas foi assim quase um regressar às raízes. E eu tive de manhã, logo às 9 da manhã, numa escola aqui que é a Escola das Dairas, e eu estudei lá no 5º e 6º ano. Então eu lembro-me daquela sensação de passar o portão e subir as escadas, e eu parecia que estava a ter um déjà vu, amigos. Eu parecia que tinha viajado no tempo, que a escola está igual, está exatamente igual. E então eu subi e olhei em volta e parecia mesmo que tinha viajado no tempo. Foi uma sensação assim mesmo surreal, não vos sei bem explicar. E depois aquela coisa de, falar à frente de tantas turmas, porque eu naquele dia falei para bem mais de 100 alunos. Então foi assim uma experiência um bocadinho, não sei, tive ali um bocadinho de nervos, um bocadinho de ansiedade, mas uma experiência também muito enriquecedora, porque o trabalho de elaborar e de perceber exatamente o que é que eu ia dizer foi muito interessante e levou a questões bastante interessantes, porque primeiro falar o que é o Booktube, para quem não conhece, falar da influência dos livros, do impacto dos livros, mas falar também das coisas que se vê por trás e que eles se calhar não sabem, é que a maior parte das pessoas não tem tanto contacto. Esta questão de muitas vezes vemos montes de gente a falar da mesma coisa e achamos que essa coisa deve ser boa, neste caso livros, não é? Mas às vezes é só uma estratégia de marketing que está ali por trás e que foi muito bem feita. O como saber ou como nos identificamos com alguém que influencia para ler alguma coisa, os tipos de redes sociais diferentes que existem, e eu falei do Booktube porque é o meu meio, mas recomendo sempre que vejam Instagrams, blogs, TikToks, está tudo bem, desde que encontrem um meio que fale com eles e com o qual se identifiquem, desde que encontrem alguém que lhes recomende os tipos de leituras de que eles gostam. Então tentei um bocadinho incentivar também para a leitura e falar que é isso que faço aqui no canal, essencialmente, que aqui, acima de tudo, eu tento incentivar a leitura e tento incentivar para os gostos certos. Foi muito interessante também eu quebrar algumas ideias pré-concebidas. Por exemplo, quando eu falo das dificuldades daqui do canal, as pessoas às vezes ficam muito surpreendidas quando eu digo que uma das minhas maiores dificuldades é quando me perguntam que livro me recomendas, porque é exatamente isso que eu adoro fazer e é por isso que tenho o canal. Mas quando alguém vem ter comigo e me diz que livro recomendas e eu não conheço a pessoa, é muito difícil, porque eu não sei de que é que aquela pessoa gosta e eu gosto de recomendar mesmo algo que aquela pessoa vai gostar. E
nós todos temos gostos diferentes e vocês, se me seguem aqui no canal, sabem que eu sou aquela pessoa que diz, se vocês gostam disto não leiam este livro, se gostam daquilo, leiam. E é um bocadinho por aí, nós todos temos gostos diferentes e o incentivo à leitura tem que ser leitura com prazer. Falei um bocadinho disso, falei também das questões que surgem com as leituras obrigatórias nas escolas, que muitas vezes nós lemos e não lemos por prazer, não é? E sobre como esse estudar uma obra pode nos ajudar a crescer. Foi muito engraçado. Houve turmas que não tiveram grande intervenção, que estavam ali mais por estar, e é normal, pronto. E depois houve outras super interessadas, houve muita gente a fazer perguntas, houve muita gente a partilhar também o que é que estava a ler, o que é que gostava de fazer, muita gente a dizer que gostava de escrever também e a perguntarem-me coisas nesse âmbito, também muito interessante. Gente que pediu para ver os vídeos e pediu um bocadinho para ver a minha evolução, porque eu também falei disso, não é? Daqui do canal, e no fundo, olhem, foi uma ótima experiência, muito recompensadora, e é engraçado que houve, no final das apresentações, houve miúdos a virem ter comigo, a virem fazer perguntas à parte, pessoais, houve gente a querer tirar fotos comigo, muito pessoal muito descontraído e muito à vontade, gente muito simpática, e houve gente que depois, mais tarde, me mandou mensagem pelo Discord. Se não se juntaram ainda ao nosso Discord, façam-no 100% gratuito, pelo Discord, pelo Instagram, que me mandaram perguntar se eu podia recomendar leituras deste género ou daquele, precisamente por eu ter falado de não termos que gostar todos do mesmo e procurarmos algo de que gostamos e tentar encontrar leituras semelhantes a isso, e algo que gostamos pode ser uma série de televisão, pode ser um jogo, pode ser qualquer coisa, e tentámos encontrar qualquer coisa semelhante a isso. E não sei, acho que foi uma experiência muito engraçada, porque houve muita conversa no final e essa conversa, essas partilhas, essas perguntas foram muito, muito boas. E depois recebi uns miminhos. Deixa-me mostrar-vos aqui. Isto eu roubei lá da biblioteca da escola secundária, ou da escola sede, como se chama agora. Eu estudei naquela escola, mas entretanto ela foi toda remodelada, então eu não conhecia nada daquele espaço, foi a primeira vez que lá entrei. Tiveram assim um bocadinho estranho, porque via professores que já lá estavam na minha altura, mas o espaço não conhecia, e ainda tiveram a simpatia de me mostrar os espaços todos e as salas todas e me estar ali a mostrar. Mas pronto, isto eu roubei de lá da biblioteca. Tenho que atualizar as minhas fotos, eu acho que já estou bastante diferente. Esta é a minha que está atualmente no meu site, mas eu tenho que atualizar. E depois, então, na Escola das Deiras deram, olhem para isto, que delícia, feita à mão, um saquinho. Não é lindo? Gente, olhem estes detalhes. Isto é tudo feito à mão por uma funcionária que trabalha lá na biblioteca. E diz aqui, então tu também vieste do céu, de que planeta és tu? É o príncipezinho, está mesmo muito lindo, adorei. E na escola sede, então, eles deram um ramo enorme, lindíssimo. Eu deixo-vos aí umas fotos, muito lindo, tinha frésias também, aquilo cheirava que era uma delícia. Pus na entrada da minha casa e a minha casa ficou durante muito tempo a cheirar maravilhosamente bem. E no ramo vinha aqui um postal que dizia: era uma pessoa igual a 100 mil outras pessoas, mas eu fiz dela um amigo, agora ela é única no mundo. Isto é do príncipezinho. E vinha assim o postal, e eu, entretanto, tirei de lá, obviamente, para guardar. Depois deram-me um bloquinho, aqui com o logotipo da escola, uma caneta também. Deram-me aqui também, então, caixinha, que tem, isto já está aqui com umas dedadas, mas acho que conseguem ver. Tem o logotipo também, deixa-me pôr, será que vocês assim veem melhor? Talvez assim. Portanto, assim com o logotipo da escola. E por fim, deram-me aqui este livrinho que eu já vos mostrei no vídeo de todos os livros que eu tinha por ler, aqui, que é o Sementes Poéticas. Entretanto, durante esta semana eu já o li. Portanto, este livro é o quê? Esta foi a primeira e única até hoje publicação aqui da escola secundária, portanto, na altura ainda era a escola secundária de Valdecama. E basicamente este livro é uma compilação de textos de poesia dos 8º anos daquele ano. Portanto, tem aqui no final as fotos das turmas, eu não vos vou estar a mostrar. E tem então montes de poemas de
estilos diferentes, com técnicas diferentes. Tenho aqui poesia visual, como eles dizem, que tem poemas desenhados, muito engraçado. E no final tem de facto uma nota a explicar de onde é que veio este projeto, qual foi as técnicas, e tem também a dizer precisamente que escolheram os poemas, precisamente aqueles que abordam técnicas diferentes, aqueles que estão feitos de forma diferente, e eu acabei então de o ler. Está muito giro, pronto. É engraçado porque eu conheço bastantes pessoas daqui e eu depois a ver as fotos é que fiquei, olha, não sei quem, olha, não sei quem, olha, não sei quem. Então eu conheço bastantes autores daqui e é muito giro. Tem poemas de que gostei muito, tem poemas que para mim foram mais simples, não é? Como todos os livros de poesia, eu acho que há sempre uns que nos tocam mais que outros, mas marquei aqui alguns para vos ler e mostrar os estilos, porque de facto tem alguns muito alegres, tem outros mais sérios, tem outros mais tristes, tem outros muito cómicos mesmo, então que dão para rir, e outros muito simples, e eu achei piada, e vou-vos ler aqui só 2 ou 3, ou 4, quem sabe. Então, este primeiro, eu marquei-o antes de ver quem era o autor, mas curiosamente eu conheço bem o autor. É Como Fazer Rimas, de Pedro Sousa. Vamos lá fazer este poema rimar, para quem depois o for ler se possa admirar. Que assunto desenvolver? Começarei por que tema? Vamos lá resolver este enorme problema. Falta-me inspiração neste dia muito triste. Queria fazer um poemão, daqueles que nunca ouviste. Daqui a pouco fico de mau humor. Não sei mesmo como começar. Poderia falar do amor, do homem ou do luar? Gastei todas estas palavras e não ficou assim tão mal. Por isso vou-me despedir. Muito mais alegre afinal. Eu achei muita piada a este. Depois vou-vos ler aqui Teatro da Vida, de Ana Rita Soares. No Teatro da Vida, todos nós somos atores, com o guarda-roupa à medida, experimentado nos bastidores. Temos os textos para decorar e as falas para dramatizar. Encarnamos uma personagem nesta longa viagem. Eis que se abre a cortina, saboreamos uma música fina, todo o nervosismo me seduz, quando incide em mim a luz. Por vezes pedimos ajuda ao ponto, para nos lembrarmos do conto, e com uma coragem feroz, soltamos palavras de viva voz. Isto também achei interessante. Ora, deixa-me ver aqui. Mais um. Escrever é como, da Natália Silva. Escrever é como pintar, voz perdida no mar, sentir uma amizade que voa com liberdade. Escrever é como desenhar, pega-se no lápis e toca a andar. Aprendemos a pintar, a rever e a melhorar. Escrever é como falar, com as palavras comunicar, com as letras desenhar, o que o coração nos ditar. Isto já tem um tom assim mais sério, né? Depois, este eu rimo bastante. Este chama-se Amor e é da Ana Isabel Fecha. Que lindos são os teus olhos, redondinhos como lua cheia. Até parecem os zeros que me dá o professor por em ti pensar a aula inteira. Eu achei que isto estava bem apanhado, que é bastante. Depois, Joaninha, de Maria Isabel Ferreira. Joaninha voa, voa, mas que frase popular! É sobre este bichinho que agora vos quero falar. Este pequeno bichinho tem as cores do amor e da tristeza. Sendo ele tão fofinho, até a nós nos dá fraqueza. Com as pequenas asas abertas, voa sem parar. Mas quando estas estão fechadas, ela só pensa em repousar. Com as suas antenas, orienta-se pelo meio ambiente. Vai de norte a sul e de este a poente. Voa, voa sem parar e imaginem onde foi pousar, na minha folha de papel, para este poema enfeitar. Portanto, só para vos dar aqui um cheirinho do que é que tem este livro, gostei bastante, foi uma ótima leitura, lê-se muito facilmente e, como já disse, tem poemas que eu gostei mais, outros que gostei menos, que é normal, mas olhem, foi tudo, muitos mimos, muitas prendas, mas eu acho que a maior prenda, o maior mimo foi mesmo um carinho. O convite foi tão simpático, o eu estar lá, as perguntas, mesmo as conversas com os professores que foram acompanhar, as conversas com as bibliotecárias, todo aquele ambiente, aquela partilha foi muito, muito bom, a partilha com todos os miúdos do 7º ano
Eu gostei imenso, portanto aproveito mais uma vez para agradecer, desta vez mais publicamente, o convite e quem sabe não regresso lá em breve, porque eu gostei de facto muito. E olhem, vinha só mesmo partilhar esta minha experiência desta visita às escolas. Espero que tenham gostado deste vídeo assim um bocadinho diferente, um bocadinho de conversa. Não se esqueçam então de deixarem um gosto, de partilharem com os vossos amigos e de subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!